Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou dar um tempinho aqui, não é? Para que as pessoas sejam aí informadas, né, pelo Instagram de que nós já estamos ao vivo. Hoje nós vamos fazer um passeio exclusivo. Gente, eu já estava com saudade de estar por aqui. Nós tivemos uma pequena férias, né? Umas fériasinhas de poucos dias, mas já com saudade de estar por aqui. E hoje nós vamos ter a presença do queridíssimo Francis, direto lá de Viena. Ele já está por aqui, então vamos chamar, porque hoje nós vamos fazer um passeio especial. Ele preparou um material maravilhoso e nós vamos passear com ele por lagos. Oi, Olá, Francis! olá, Meg. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia? Boa noite de Viena. Pois é, aqui nos Estados Unidos ainda boa tarde. Aham. Na verdade, aqui ainda são 2 horas. Lá no Brasil, 4 horas da tarde. Nós já temos aqui Walter, que sempre nos acompanha. Walter, que prazer ter Olá, você Malta. aqui. Olha, tem aqui Rita também, já temos várias pessoas por aqui. Então, para quem está por aqui novo, não me conhece, eu sou Meg, do canal E Por Falar em Viagem. Trabalho com turismo há mais de 40 anos e durante essa pandemia tirei do papel aí um projeto para levar vocês para passear. E agora, na edição 2021, a gente vai levar vocês para passear mesmo, com roteiros que nós já estamos preparando, nesse caso aqui, junto com o Francis, para levar vocês assim que as fronteiras estiverem abertas, todo mundo vacinado, e lá vamos nós aproveitar a vida de novo. Vamos Yeah. lá, Francis? Vamos lá, vamos lá. Se Olá, apresente Galinha. aí. Fala. Conceição também está aqui. Olha, Rita, temos aqui várias pessoas já. Olá, Rita. Olá, galerinha. Os novatos que não me conhecem, meu nome é Francis. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Brasil, mas já com 10 aninhos de idade eu vim para a Europa. Minha mãe teve a oportunidade de trabalhar como cozinheira aqui na Embaixada do Brasil, na Áustria. Ela veio, gostou, ficou e eu me criei, na verdade, por aqui. Com 18 aninhos comecei a trabalhar no turismo e foi assim uma paixão à primeira vista, o trabalho que mais gostei. Trabalhei, fui oficialmente, a minha profissão foi mecânico torneiro, mas nunca gostei da profissão. Fiz depois, trabalhei como um motorista da embaixada, motorista de várias empresas e gostei. E fiquei no turismo. E viajei o mundo para aventurar, Los Angeles, 10 anos, trabalhei como motorista, trabalhei como guia, fui depois de um tempo a Filipinas, trabalhei como guia, depois eu fui para o Gente, México, trabalhei como guia, fui para Madrid, trabalhei como guia, como tradutor, como acompanhante de agência de viagens lá, mais Alemanha, Suíça, Alemanha e Áustria, Alemanha e Suíça, com espanhóis e mais europeus que falam alemão, né? Mas sempre voltava para Viena e aqui é minha base, se pode dizer, né? que E os coisa últimos boa. e os últimos 5 anos eu me especializei em dirigir táxi. Aqui tem que ter uma licença para táxi, tem que fazer escola, tem que ter diploma, tudo bem certinho. E comecei a dirigir táxi e vi que vários brasileiros latinos gostam mesmo de fazer passeio pela Europa. É um pouco exagerado, mas assim, a Áustria tem 8 países em volta. Então, fazer um bate-volta para a Hungria é fácil, fazer um bate-volta para a Eslovênia é fácil, para a Eslováquia, República Tcheca. Em vez em quando, com uma noite ou 2 noites, dá para chegar na Alemanha, dá para chegar para a Suíça, dá para chegar para a Itália. Então, é uma conexão fantástica, né? E essa foi a minha cidade. Eu não sou o taxista normal, não, de ficar num ponto parado e esperar um pessoal entrar e pedir para ir para um lugar em Viena. Eu sou mesmo aquele taxista que trabalha com os hotéis ou com agência de viagem que pede já um projeto, faz um roteiro especial, como nós vamos fazer o nosso roteiro. Bem, na verdade, Francis agora é guia credenciado. Exatamente, é. Então, Que para mim, coisa boa, hein? eu acho que das milhões das pessoas que reclamam do corona, eu sou talvez um dos poucos que diz ainda bem que chegou o corona. Por quê? Para explicar fácil, aqui tem que fazer uma escola
ou uma escola mesmo assim, que se faz em 4, 5 meses, de segunda a sexta, muita matéria, muita história, ou se faz uma no final de semana para trabalhadores, como eu, faz no final de semana 2 vezes, mas demora um ano. Custa bastante e tem que estudar bastante. Faz passeio, é teoria, é prática. Eu suei bastante. Muitas pessoas deram energia positiva. Eu Eu, falei, gente, inclusive, porque eu me lembro. claro que sim, grato, grato, grato. E eu falei, gente, não vou conseguir, é muita coisa. Eu comecei a pensar, tem que saber o filho e a história, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tem que saber sobre gastronomia, mas não assim, gastronomia como as pessoas, digamos, que viajam, turista, de saber uma carne ou saber sobre um prato. É saber mesmo os detalhes, a história atrás da história. Eu sempre gostei, mas é muita coisa. A cabeça fica assim, pela idade, HD totalmente lotado. Eu não sei, mas eu consegui e passei. E o que agora é importante é que eu tenha a plaquinha, tenha um diploma. É só começar a vir uns turistas e vou agora Pronto. mesmo. Vai É, bombar. Os últimos anos nós já bombaram, né? Nós vamos ser um dos primeiros, querido, que vamos estar por Yeah, aí passeando com você. Gente, yes, deixa vai eu dizer joia. aqui uma boa tarde para vários amigos que estão aqui. Gilda, Carlinhos, Massu já esteve aí comigo nessa região. Ah, que Nós bom. temos aqui muita gente, olha, Roberto, a Lúcia Santana, que é uma brasileira lá da Bahia, que mora aqui também em Cleveland, pertinho de mim. Oi, Josi, Olá, tudo olá. bem? Olha, a Ana Paula, que é guia de Curitiba, também está por aqui. O Guilherme Que da joia. Tupan Tours, também a querida lá do Vivo, venha ser Holanda, venha viver na Holanda. Tem profissionais, tem gente aqui. Vamos começar Perfeito. nosso passeio. Nosso Yeah, vamos. passeio, na verdade, vai começar não na Áustria, né? Conta aí pra Uhum. gente. Eu vou É, mostrar umas fotos. Deixa eu te falar só uma coisa. Eu não sei por que o Instagram hoje não está cooperando comigo. tá ciumento pelas fotos que eu mandei. Só pode ser. Então, várias fotos não estão aparecendo aqui. Nós vamos reduzir, mas reduzir em fotos, Uhum. mas vai ter muito conteúdo, muita informação importante. E lembrar que sábado, às 11 horas, aí sim, nós vamos ter foto, vamos ter vídeo, porque vai ser lá no Legal. YouTube e no Facebook. E Joia, joia. também, gente, não esquece de dando coraçõezinhos, que aí o Instagram mostra para mais pessoas. E esse Comentários, avião, comentários, perguntas, por aproveitem favor. que o Francis está aqui, façam bastante perguntas. E esse aviãozinho aí embaixo é justamente para você chamar seus amigos e participarem aqui da live com a gente. Então, vamos embora, Francis, eu vou colocar aqui a Vamos embora. primeira foto que aparece, né? E é um Vamos tchauzinho lá. só rápido para os meus seguidores, que eu estou vendo que tá muitas pessoas entrando aí, né? Guias de Praga, Martina, o Cacá Lima, um grande amigo lá de Vitória, super fotógrafo, a Irena, da Croácia, muito legal. Muitas pessoas aí, por favor, seguem a Meg é agente de viagem, mesmo Obrigada. nos Estados Unidos, ela vende tudo, então sempre perguntam para ela e ela faz um projeto muito legal com lives com os parceiros delas e também novas pessoas que estão no turismo, ok? Tá certo? Então, seguem ela, vale a pena, vale a pena. E também dá uma ajuda também, né, para nós todos aí, seguir, Obrigada. ok? Então, a gente estava começando dizendo que o nosso roteiro não vai ser só Áustria, né? Não, Vamos isso é só começar Áustria, por não. onde? Você teve a ideia de começar de Munique, né? Ficar alguns dias em Munique. Eu, nessa parte, não vou participar, que eu prefiro que você fique com um parceiro meu. Por isso que temos parceiro por todo mundo. Se quiserem informações, pedem para mim, pedem para a Meg. A gente sempre encontra um parceiro. Então, o parceiro em Munique, não sei ainda quem vai ser oficialmente, mas essa praça aí é uma praça muito linda, muito histórica, é no centro da cidade de Munique. O centro da cidade de Munique é fantástico para caminhar. Esqueça ônibus, esqueça carro. É um par horas vendo o máximo da cidade. E essa parte aí, onde tem um monumento no fundo, talvez dá para ver um monumento que ainda vem lá da Segunda Guerra Mundial. Muito interessante essa parte, que também
né? Nós sabemos, Segunda Guerra Mundial, muito a ver com Adolf Hitler, que foi austríaco, mas teve mais sucesso na Alemanha. E é nessa parte aí que ele fez um grande discurso, essa praça aí. Muito linda. Vamos ver aqui uma outra foto, vamos ver o que o Instagram vai deixar a gente aqui. Yeah. Esse aí também é uma coisa muito legal, moderna, está um pouquinho fora do centro, é o mundo do BMW. Muitas pessoas conhecem o famoso carro, BMW, mas é uma produção alemã. Eles até nem gostam de falar na verdade que é alemão, porque Munique é a capital da Bavária e os bavarianos são um pouquinho mais orgulhosos, porque também tiveram muito títulos de reis na época. Então eles falam, aqueles são alemães, nós somos bavarianos, né? Ah! Então, e o BMW é uma sigla em alemão, uma palavra bem curtinha, chama Bayerische Motorwerke. BMW. São motores da Bavária. A fabricação de motores da Bavária. Então, muitas vezes, eles têm que colocar no carro Made in Germany, mas o bavariano mesmo fala que é Made in Bavaria, Made in Bayern. É um Muito museu bem. fantástico. Quem gosta de carro, motores, é assim, uma coisa mesmo assim impressionante. Eu fico lá 2, 3 horas e o tempo passa rápido, que é muita coisa curiosa, né? Tanto E de carros antigos quanto de carros modernos. é carro, é bicicleta, motocicleta, e o interessante que é a BMW nem começou no começo com carros, eles começaram com hélice de aviões. Essa foi a ideia primeira. E quando se vê a logomarca do BMW, é uma hélice de avião. Ah, tá. Que coisa É. interessante, hein? E, Olha, chegou e, aqui também minha amiga Lúcia, lá de Recife. Também está a olá, Irena Lúcia. aqui, Irena da Croácia. E Yeah. aqui também, Cissa também está por aqui. E Cecília, filha de Carlinhos e de Gilda. Muito bem. E deixa eu Olá, falar. Cecília. Entrou aqui agora Gracinha. Então, eu vou Gracinha. pedir um minutinho aqui só para dizer que esse roteiro foi uma sementinha que Graça colocou na minha cabeça. Na verdade, a filha dela me disse: minha mãe tem um sonho, ela queria fazer uma viagem, e aí me contou todo o sonho da mãe, que é Graça, que está aqui assistindo com a Uhum. gente, participando conosco. E essa viagem é a primeira parte desse sonho. E a partir Ó, daí foi que eu fui juntando gastronomia com música, com arte. Falei com você, você juntou os lagos. Então, Graça, aproveita, porque esse roteiro a gente quer te dizer muito obrigada, porque graças ao seu sonho a gente montou esse roteiro aqui gratíssima para todo Gracia. mundo. Muito bem, nós estamos com poucas Grande fotos, abraço de mas Viena, Graça. Grande abraço, Viena. isso. Tem aqui uma outra foto. Isso aí, o pessoal vai pensar, o França errou totalmente, colocou uma foto da China no meio de Munique. Não está certo. Está certo, sim. Curiosidade, essa parte é um pavilhão chinês, onde servem salsicha e cervejas, aquelas pequenininhas, de mais ou menos 1 litro ou 1,5 litro, aquelas canecas pequenas, né? Que na Bem Alemanha todo mundo é pequenininha, maior um de 2 litro. metros. 1 litro, né? É o pequeno, né? O pequenininho, que o alemão toma de uma vez só, né? Então, né? E esse jardim é conhecido como jardim inglês, né? Esse jardim inglês de um estilo inglês, nada a ver com a família imperial da Inglaterra, e eles colocaram um pavilhão chinês, que é esse aí. No verão, como agora, né, se pode subir até o último andar e tem várias mesinhas. Embaixo é tipo um self-service. Eles economizam, fantástica ideia, com garçons, garçonete. Só tem pessoa que recolhe os pratos. E interessante que é tudo assim, prato de porcelana, garfo e faca, é assim, nada de plástico.
não usa muito, não, né? Eles são muito legal nisso. E é meio de um parque também perto do centro, perto da primeira foto que nós vimos, daquela praça bonita, é pertinho Uhum. daí a entrada pro parque, Vou sim, muito colocar até lindo. aqui de novo para as pessoas que chegaram Exatamente. agora, com minha amiga Vera, que chegou aqui Nós, nós agora. estamos olhando, nós estamos olhando para esse monumento, ao lado esquerdo é a entrada para o parque inglês, se chama. Bem pertinho, bem pertinho. Então, nós estamos É, fazendo uma viagem aqui pela Europa Imperial e começamos aqui na Alemanha, mas vamos caminhar já em direção à Áustria. yeah. E eu queria, então, agora as fotos, são poucas fotos que ficaram aqui liberadas, mas vamos continuar aqui. As pessoas estão falando que estão com saudade de viajar. Olha, É, eu tenho que muitas. dizer que eu também estou morrendo de saudade de viajar. A minha mala já olha para mim e diz assim: o que é que está acontecendo com você? Nunca fiquei tanto tempo aqui nesse armário. Mas, gente, olha só, a vacina chegou. Então, vamos confiar que essa Tomara. vacina vai funcionar e que daqui a pouco essas fronteiras vão se abrir e nós vamos poder viajar. Como antes, eu não posso dizer, né? Porque Uhum. como antes, aqueles grupos grandes, muita gente, aquilo eu acho que no mínimo vai demorar um pouco para acontecer. Mas agora nós vamos É, fazer viagens exclusivas, roteiros mais personalizados, seremos menos pessoas, vamos fazer algo. Conta aí pra gente, Francis, quando a gente vai de Munique, já a caminho de Salzburg, o que é que a gente faz? Você vai pela estrada? Como é isso? Pela eu estrada gosto muito principal? de Como é? mostrar para as pessoas, né? Eu gosto muito de mostrar para os clientes, né, os turistas que estão comigo, sempre também algo do país. Então, quando tem que utilizar a autoestrada, eu utilizo, claro, mas eu sempre tento mesmo programar a programação de tranquilo, mais devagar, sair da autoestrada e, claro, pegar pequenas montanhas, igrejinhas, pracinhas, um pouco mais devagar, mais para a pessoa que está no carro e não tem aquele estresse, não tem aquela pressa, não tem aquele horário para chegar num lugar, para almoçar, para entrar num hotel, para ir num concerto. É tudo assim, minha especialidade, aquela tranquilidade e o tempo também conhecer, poder respirar o país. Porque Munique para Salzburgo, autoestrada, seria 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Eu faço quase no dobro, mas eu também paro várias vezes no caminho para tirar uma foto. As águas portátil da Europa são muito boas, então tem vários umas fontes que pode tomar água fresquinha, tem lugares que tem rio, a mesmo é claríssima, tem pontezinha pequenininha que pode passar na ponte, normalmente espero no outro lado, abro a porta do carro, as pessoas podem caminhar na ponte para tirar uma foto meio panorâmica, no fundo os Alpes, as casinhas, as flores, os caminhos, as senhoras de bengalinha andando, ou até senhoras também de bicicleta, levando um cachorro, tudo isso é para a pessoa sentir mesmo respirar, né? Não ficar 2, 3 horas no carro, cidade, sair, tirar foto por cidade. É possível fazer. Em 10 dias, é possível fazer 20 cidades na Europa, sem nenhum problema. Só que a pessoa não vai conhecer de verdade a cidade. Né? Então, por isso, assim, alguns dias em Munique para conhecer, depois saindo da Alemanha para a Áustria, a fronteira mais ou menos 1 hora, 15 minutos, mas pela lateral dá para ter assim aquele conceito de ver, né? Ver as casas, as pessoas, as lojas, diferentes tipos de estacionamentos, tudo para o turista, que para mim é uma coisa bem normal, uma praça, uma aldeia, uma casa com uma sacada e vários tipos de flores. Para mim é bem normal, mas eu sei que para muitos turistas é uma coisa maravilhosa, né? Parar, tirar foto, né, de uma visual com um Sim, lago no fundo, ver talvez com alguém subindo certeza. na montanha, é algo incrível, né? Isso que a É. gente vai E fazer, isso, né? e isso tudo faz parte do turismo de experiência, né? Porque a gente tem tempo para parar,
tempo para tirar foto, Uhum. tempo para tomar até um café. De repente, né, a gente quer tomar um É? café, ou uma cerveja, ou um vinho, enfim. Uma coisa muito mais devagar e muito mais com qualidade. Gente, obrigada Uhum. aí a todos vocês que estão chamando seus amigos. Obrigada também a todos os que estão mandando coraçãozinho. A gente fica super feliz com isso. Mas vamos continuar aqui nosso passeio. Vamos ver aqui. Uhum. E- esse é um castelo que também está fora do centro da cidade, muito famoso pelo um duque da Alemanha, um rei também. É um museu, tem que visitar, tem que pagar. Eu tento sempre nas minhas viagens, porque são sempre muitos museus, muitas igrejas para conhecer. Eu pego sempre um ou dois que tem alguma coisa em especial no local. Então, assim, tem pessoas que falam que adoram igreja, adoram museu, eu entendo, mas eu não sou aquela pessoa ou aquele guia que faz aquele roteiro que entra no museu e fica 20 minutos e vê 50 quadros e depois sai. Não, eu prefiro pegar um museu, ficar uma horinha e passar naqueles cômodos mais importantes, que é aquele museu, como aí nós estamos vendo o castelo, né? É aquela coisa assim mesmo que é único. É de rei, é de princesas. As pessoas passeiam e vão 300 anos para o passado. E se sente. Eu tive sorte que tinha pouca pessoa nessa época aí. Normalmente os museus são bem grandes, tem bastante pessoas, são muito grupos mesmo, mas os grupos têm os horários para entrar. Então eu sempre planejo ou bem cedo, quando o museu abre, 9h30, 10 horas, que os grupos demoram um tempo para chegar, então eu vou na frente, ou eu vou no final da tarde, onde os grupos estão em outros lugares e eu conheço, porque conheço os guias, conheço o processo, eu posso telefonar, falo alemão, eu pergunto, qual é a lista de vocês? Tem muitos turistas? Eles falam, sim, nós temos 10 grupos, de 12 até as 3. Então, eu chego lá às 4 horas, sem nenhum problema, né? Já que É, um carro pequeno pode fazer mais coisas, isso também é algo positivo, né? Essa coisa mais pequenininha, mais particular. com certeza. E agora também, né, Francis, eu acredito que a maioria desses museus, enfim, de todas as atrações, vão trabalhar com reservas, né? Reservas de Sim, horários para que não haja mais assim, essa quantidade de pessoas juntas no mesmo lugar, né? Então, acho que vai ser é, mais. Mas esse museu é lindíssimo, hein? Que tem várias é lindo. pessoas Tem, falando aqui que lugar lindo, que lugar lindo. uhum, a Europa é cheio de museus, é cheio de igrejas, assim, é difícil mesmo escolher, né? Olha só esses É. lustres, né, de cristais, o fundo também, né? Muitas vezes é madeira, madeira pintada com ouro, assim, incrível. Há coleções que tem, né? E depois que a É, gente aí nós estamos na Alemanha ainda, né? Em Munique, né? Mas depois que a gente for para a Áustria, em Viena, eu vou contar um pouquinho da famosa imperatriz, a Sissi, que também é conhecida pela sua foto que você colocou da Romy Schneider, né? A Sissi era da Bavária, né? Ela é da Bavária, ela é perto de Munique. Aí a famosa Romy Schneider fazendo o papel da Sissi. isso. Então tem muito a ver os castelos e lugares com a família real alemã que depois se ajuntou à austríaca. Ok. Aí você conta essa história quando a gente chegar por lá, né? Bem, Por lá. Só para saber a origem da Sissi. isso. As fotos de Salzburgo e dos lagos, nenhuma ficou aqui. Você acredita nisso? É realmente inacreditável. A única foto que eu tenho Sem aqui é problema. essa. É a única foto que ficou aqui. Eu tô com Hum. todas as fotos no celular, mas o Instagram não está pegando. Essa daí é uma foto que você já podia falar Uhum. um pouquinho, né? Dessa foto. Nós estamos vendo aí um lago e no fundo tem também outro lago e depois no fundo tem os Alpes, né? A Alemanha faz fronteira com a Áustria no sul e tem uma estrada que dá por parte dos Alpes. Salzburgo está na direção já norte dos Alpes. Então é curioso quando a pessoa da Áustria
vai em direção a um lugar que é conhecido como Tirol, também na Áustria, o G mostra a direção. Não faz sentido ir para a Alemanha. O GPS coloca a Alemanha. Por quê? Porque não tem túnel pelos Alpes. Você sai da Áustria, entra na Alemanha, sai da Alemanha, entra na Áustria e você dá uma volta pelos Alpes. É uma coisa assim mesmo maravilhosa. E essa aí é parte da fronteira austríaca-alemã, onde tem os Alpes. Lindo, né? Lindo. E esse docinho que está aí, vamos falar um pouquinho dele? Docinhos, guloseimas. Quem vai vir sábado ver nossa outra live vai ver várias guloseimas. Eu mandei várias fotos deliciosas. Esse aí é um famoso strudel de maçã, conhecido como Apfelstrudel, strudel de maçã, né? Muito gostoso. Oficialmente é um prato turco que veio para a Hungria, e a Hungria, naquela época, fazia parte do Império Austríaco, chegou a Viena, porque Viena era a base de vários reis. Eles viajavam para vários lugares, mas Viena era parte importante. Então, os vieneses modificaram um pouco a receita do gosto do duque, do rei, do príncipe. E essa aí, assim, a gente fala que o strudel vem da Áustria, oficialmente. Muitos falam que vem da Alemanha, mas já que eu amo um doce, eu falo, gente, tem que provar da Alemanha, tem que provar de Viena, tem que provar de Salzburgo. Se alguém for para a Hungria, prova da Hungria, tem que depois saber qual é melhor, né? Então, né? Eu concordo. Esse aí me parece mais um alemão, porque eu não estou vendo os pontinhos escuros, que normalmente é a passa. A gente aqui coloca passa. Então, quando você corta um strudel, você dá para ver aqueles pontinhos pretinhos, que é a passa. Né? E alguns locais ainda fazem algo do tempo das vovó. As vovó gostavam de colocar passa dentro de rum. Então, fica aquele gostinho de rum com a maçã e a passa. Uma delícia. Uma delícia. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Impossível, olha, querido, não dá, porque cada coisa tem a ver com uma comida. Querido, olha Tá só, já, né? a Meg está dizendo que é para mandar um pedacinho para ela. Vamos mandar um pedacinho para a Meg. Assim. Olha, a Lúcia está perguntando aqui os bosques de Viena. Eu não vi as perguntas. Você está me ouvindo? Eu vi agora. Ah, tá. Tem aqui umas perguntinhas. Ah, tá. Tem uma perguntinha aqui perguntando. E os bosques de Viena? Bosque de Viena, quando chegar em Viena, eu vou contar sobre os bosques, ok? Vamos ainda em direção a Salzburgo e depois chegar em Viena. Pronto. Então, vamos falar de Salzburgo, mas eu não tenho aqui foto de Salzburgo. Nenhuma foto ficou... O Instagram está me mostrando aqui. Desculpa. Vamos falando então, né? Sem problema. Sim. Tranquilo, ok? Salzburgo é um estado da Áustria onde a capital também tem o nome de Salzburgo. É tipo São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pode dar uma dica. Eu moro no Rio de Janeiro, mas onde? Você mora em Petrópolis, você mora no Rio, Copacabana, Botafogo, etc. É mais ou menos essa ideia, a pessoa ter ideia. Mas conhecido mesmo, Salzburgo é a cidade de Salzburgo, que é uma cidade com 150 mil habitantes, então se pode dizer quase uma aldeia, como várias cidades na Europa, pequenininha. O curioso que é que Salzburgo é um dos poucos lugares que os reis não iam, porque era mais dominado pelos padres, pelos bispos. Era tipo um condado particular. Somente por volta de 1820 que Salzburgo foi fazer parte da Áustria. Ele está com a fronteira Alemanha e no sul a fronteira da Áustria.
Era um pequenininho país, um condado bem exclusivo. E de lá que ficou super conhecido, primeiro, pelo um dos famosos músicos do mundo, o Wolfgang Amadeus Mozart. Ele tinha mais outros nomes também no meio, né? Um nome enorme. E também conhecido, que muitas pessoas no Brasil conhecem, pela Noviça Rebelde. Sim, É a dessa Noviça área que Rebelde. a família Trapp vem daquela área de Salzburgo, né? A Noviça é mesmo de lá, de Salzburgo, austríaca. Então, conta aí um pouquinho a história da Noviça Rebelde, do filme, para quem não viu. A Noviça Rebelde é um senhor que perde a esposa, fica com vários filhos, né? E precisa de alguém para tomar conta dos filhos. Vem uma noviça a ajudar, que está começando a entrar na parte religiosa, né? Ela cuida dos filhos e ela adora muito de cantar. Então é tipo um musical, um filme, e essa é um filme de uma história verídica, porque depois a família fugiu por causa da Segunda Guerra Mundial para Londres e para Suíça, Londres, Estados Unidos. E lá eles fizeram carreira, porque a garotinha de 2 anos até 16, 17, todos cantavam por causa da noviça. Tipo, a empregada, a babá, ela fazia de tudo na casa, né? Claro, o pai sozinho se apaixonou, né? Os dois casaram, ficaram oficialmente um par. E essa história é muito famosa pelas músicas, que ficou famosa o tempo todo. É, Curiosamente, os Estados Unidos fez esse filme, né, com a Julie Andrews, super famosa. Os austríacos não são muito fãs. Os austríacos não conhecem muito. Em Salzburgo se vende excursões, se vende onde era a casa dele, onde era a vila dele, os lugares de filme se vende, mas não é algo que o austríaco assim fala, pô, legal, né? Não é aquele assim, aquele top americano, latinos, americanos, canadense amam. E aqui se chama Sound of Music. O nome original em inglês é Sound of Music, né? A família isso. Trapp, que até hoje existe. Os filhinhos pequenininho da Segunda Guerra Mundial ainda vivem hoje. Eles têm um hotel em Vermont que desde aquela época é um hotel com música, concertos e típica comida alemã, austríaca, salzburguesa. É curioso, né? Eu preciso ir lá visitar esse hotel. É Olha, já muito legal, perguntaram sim, muito aqui legal. o, o nome do hotel ou o nome do filme, já responderam. Obrigada por Uhum. responderem. E também o pessoal que já assistiu esse filme dizendo que ama o coral que eu canto lá de Salvador. A gente faz algumas das músicas Ah, do legal, musical, né, da legal, Noviça legal. Rebelde. Muito lindo. Então, para quem é fã da Noviça Rebelde, nesse roteiro nós estaremos lá na cidade e faremos uma parte, não é verdade? É. Isso. Vamos Passaremos. fazer. Quem viu o filme, vamos fazer uma foto na famosa escadaria que ela canta, aquela música do Remi, né? Que ela sobe e desce no final. Ali é uma foto assim que eu faço com as pessoas que conhecem, né? O filme, já viram o filme. Já Recomendo ver o pensou, filme. Gracinha? Já pensou, Gracinha, Gilda? Olha, o pessoal todo que está aqui. Agora acabou de chegar aqui nossa querida colega Mariângela, lá de Milão, na Itália. Então, já imaginou a gente tirando uma Ei, foto Mariângela, lá? eu Olha, a conheço a Mariângela Adriana pessoalmente. Já me viu em Milão. Ah, conhece? Pronto, ela está aqui também. A Conheço, Adriana sim. de Londres também está aqui. Então, olha, a Gilda dizendo que já esteve lá em Salzburgo, que foi maravilhoso. Realmente muito lindo. E de lá nós vamos fazer a região dos lagos, né? Que é outro destino também que, amigo, desculpe, mas o Instagram não deixou eu mostrar nenhuma foto. Vão ficar todas para a gente mostrar lá no sábado. No sábado a gente vai ter às 11 horas, para que ninguém esqueça, às 11 horas lá no YouTube e no Facebook. Aconteceu isso. Agora voltou? Voltou, sim. Tá.
Então, ótimo. Então, nós, no sábado, às 11 horas, horário de Brasília, nós vamos estar fazendo uma live juntos com o Max Jefferson lá no YouTube, no Facebook, e por falar em Legal. viagem, também nos canais do Francis, falando sobre esse roteiro, mais detalhes e dando uma ênfase especial na gastronomia. Então, não perde, às 11 horas nós vamos ter várias fotos, porque nós temos, como o Francis falou, mais de 300 milhões de fotos. Foi difícil E, escolher a foto, sim. então, vamos levar esse também no sábado, as fotos e a gastronomia. E de Uhum. lá a gente vai É, fazer um passeio pelos lagos, né? exatamente, é. A gente vai ficar 2 noites, né? Seria o plano oficial. Vamos sair de Munique mais cedo, vamos passar o dia pela estrada, passando, visitando alguns lugarzinhos, almoçando, lanchinho, e à noite chegamos em Salzburgo. Então, minha tática sempre é chegar à noite numa cidade para jantar, descansar, tomar aquele banho, colocar as fotos no Instagram, colocar fotos no Facebook, tudo bem tranquilo, para no próximo dia a bateria Duracell pela noite começar a ter energia, né? Que precisa. Isso. Eu não gosto de fazer nada com correria, né? Ok? Chegar na Somos cidade dois. tarde, correr pela cidade, depois dormir cansado. No próximo dia, as pessoas ficam cansadas mesmo, né? Porque essa coisa de viajar tem que planejar bem, né? Então, os meus planinhos funcionam muito bem. Então, vamos sair de Salzburgo de manhã. Normalmente, a autoestrada direto para Viena seria 3 horas. São 300 quilômetros. Eu faço com 100 quilômetros a mais, 400, mas eu pego a metade do caminho pela estrada lateral, que é conhecida como região dos lagos. Faz parte da Noviça Rebelde, faz parte de vários lagos e faz parte de uma cidade muito pequenininha que é colada na pedra, conhecida como Hallstatt. Lá a gente faz uma paradinha para almoçar. É um lago maravilhoso, com o nome da cidade, Hallstätter See. E a cidadezinha ficou conhecida já, vocês têm uma ideia, hein? 7.000 anos atrás. E a cidade ficou super rica na Europa inteira, porque a cidade tinha produção de sal dentro das montanhas. É um sal que usam para a saúde, é um sal que usa para a cozinha. Eu, quando vou para lá, pego umas garrafinhas para o nariz. É um sal, meio um líquido de sal, que eu coloco 2, 3 vezes, abre tudo. É incrível, né? Em Que vez de comprar na incrível! farmácia, algo assim. As pessoas, todo mundo compra, porque é uma garrafinha pequenininha para usar, para viajar, para utilizar. É fantástico, né? Eu vou botar depois umas fotos, também curioso, né? Que eu mandei para você umas salsichas e uns pepinos, né? E isso tudo é sabonete que eles fazem de sal. É incrível. É Que muito legal. Você tem a incrível! foto aí, sábado a gente É, mostra, né? sábado a gente vai mostrar essa foto, com certeza. E essa cidade ficou assim muito famosa pelos chineses. E os chineses, uma época, há 3, 4 anos atrás, que somente mesmo a elite da China podia viajar, os pobres não podiam sair da China. Então, o que o governo de chinês fez? Escondidinho, vieram muitos chineses para cá, eu acho que era assim, 4 ou 5 meses, mas você não pode imaginar você ver uma cidadezinha que tem 500 habitantes com mais ou menos 10.000 chineses. E todos tirando foto de cada pedacinho. Eu achei muito estranho na época, porque o pessoal tirava foto de parede, tirava foto rua, coisa que não faz sentido, né? Você tira foto de uma paisagem, tira foto de uma casa bonita. Você não vai de uma parede e tira foto da parede, só da parede. Achei estranho. É. Depois de 2 anos, muitas pessoas descobriram por que a China criou a cidade Hallstatt na China.
com montanhas, com lago, com igrejas, tudo na forma um por um. Você vai na China e você fala, gente, eu estou na Áustria. Você depois pesquisa na internet, Hallstatt na China. Eles fizeram a Copa 1-1. Tudo fake para os chineses que não podem viajar para fora, visitar Hallstatt na China. Meu Deus, que incrível! Que As história! pessoas que moram lá ficaram super chateadas que sem permisso, sem nada, eles pensavam que os turistas estavam invadindo a cidade. Não era turista, era tudo pessoa do governo tirando foto de cada pedacinho para depois eles poderem colar as fotos e montar tudo. As varandas, tem lugares que no Hallstatt original tem ferramentas dos campesinos, ferramentas de 500 anos atrás. Eles copiaram tudo. O café, o letreiro, alguma coisa em alemão, incrível. Você busca depois, você vai ficar chocado assim, como pode criar uma cidade? Você cria a Torre Eiffel, você cria a Torre da Estátua de Liberdade, você cria uma roda gigante, ok, mas O uma Cristo cidade Redentor inteira, cidade inteira, é, é é, incrível. É é, incrível. Mas Eu gosto, eu gosto muito dessa cidadezinha, né? Porque a parte que muitos turistas não fazem, e eu recomendo a fazer, é pegar um barquinho de madeira e sair no meio do lago e tirar uma foto do centro do lago para a cidade. Geralmente você está na cidade andando, você vê uma casa aqui, montanha aqui, uma igreja ali. Não dá para você tirar a foto da cidade inteira. Então eu pego um barquinho, né? Cada que barquinho dá legal. 6, 8 pessoas, sai para fora um pouquinho, 10 minutinhos, né? Tira a foto, você tem aquela coisa maravilhosa em frente. É muito Que, interessante. Muito que interessante. interessante isso. Olha, estão perguntando, a Adriana, que chegou um pouco mais tarde, se é perto de Munique. Sim, está mais perto de Salzburgo do que de Munique. É mais ou menos umas 3 horas de Munique. É 1 hora e meia de Salzburgo. Está entre Salzburgo e Viena, numa linha reta, direção ao sul, está Hallstatt. Nós quando passeamos, viajamos de Salzburgo para Viena, nós vamos cruzar diferentes estados austríacos, que muda às vezes o visual, até chegar no terceiro estado, Salzburgo, Áustria Alta, Áustria Baixa e depois chega a Viena. E quando chega a Viena, é tudo plano. Então a gente sai da parte montanha, Alpes, montanhas e cada vez ficando mais pequenininho. E oficialmente os Alpes que vêm lá da Espanha, da França, eles terminam em Viena, bem no Danúbio. Então você chegar de 3.000 metros a 500 aqui em Viena. E a gente Que vai seguir esse interessante. percurso, né? Cada vez fica mais É, plano, né? legal, bem legal isso. Bem, essa daqui a gente já está. Essa, essa igreja é a Frauenkirche, a igreja Nossa Senhora, que está em Munique. É o símbolo principal de Munique. Tem as duas famosas torres. A igreja de Munique chama Frauenkirche. Essa é de Munique. Ok. E esse lugar aí? É Munique, sim. Isso também é Munique, é um lugar bem típico. São 3 andares, é uma casa de cervejaria bem típica, bem clássica, bem antiga. Entrando aí na porta principal, está atrás de nós, à esquerda tem um lugar especial que os clientes que vão sempre, eles têm sua própria caneca dentro de um armarinho com chave. Então, a pessoa que vem muitas vezes aí, ele tem sua própria caneca. E muitas vezes a caneca de porcelana, onde a cerveja fica mais fria por mais tempo. Não é de vidro. Então, ele dá a chave para o garçom e fala só, armário 34, minha caneca. O garçom vai, abre o armário, limpa a caneca, coloca a cerveja e coloca na mesa.
E quando termina, o garçom lava a caneca, bota de volta para a próxima vez. Assim, é uma coisa incrível. É um Tem, armário por caneca? Que coisa é um armário interessante. enorme, com mais ou menos 200 canecas. Cada um tem seu registrinho direitinho, cada um tem sua chavinha, né? Que legal isso, Legal, gente. tem que Muito ver. interessante, né? E aí tem música típica da Bavária, que é tipo música dos Alpes, sanfona, violino, guitarra, trombeta, muitos instrumentos juntos, as pessoas tocam para animar as pessoas para sentar junto. E interessante que comparando com outros locais, né, são mesas enormes. Então você senta junto com outras pessoas, conversa, fala, faz amizade, ri, canta. É muito alegre, né? Em cima, no teto, para ver a pintura, que é tipo de natureza e vários símbolos da Bavária. Sempre quando vem um rei, um príncipe, uma pessoa famosa, eles ganham o símbolozinho deles. Se ele tem uma bandeira, se ele tem um escudo, vai naquela parte. Então, o local é todo cheio de emblemas em cima das famílias, né, poderosas. Chique, chique isso, hein? Muito Chique, chique. sim. É. Aí eu levo porque é comida típica. A comida alemã, a comida austríaca, a comida do leste europeu, por essa área grande da Germânia, que a gente fala o alemão germânico. Então, essa parte enorme era tudo a mesma tipo de comida. Era caça, era tipo de salsicha, era tipo de queijo, são os doces. Só que um ladinho mudava um pouquinho, no outro lado a canela era muito cara, colocava sem canela, o outro colocava uma noz em vez de uma cereja. Então, pouco mudava, mas o nome mesmo é quase igual em todos os lugares. Para quem vai estar conosco no sábado, vocês vão ver cada comida, cada prato, que é tipo um putpuri da comida do centro da Europa, né? Indo para o sul já é diferente. Espanha, França, Itália tem diferente comida. O leste, direção Polônia, direção à Ucrânia, direção à Rússia, outro tipo de comida. E ao norte, Escandinávia, Dinamarca, Finlândia, outro tipo de comida. Mas aqui no centro, Suíça, o norte da Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, República Tcheca, os pratos são bem comuns. Então, não perde sábado às 11 horas lá no YouTube e no Facebook. A gente vai colocar o link lá na nossa bio e você pode já programar. Aproveita já também, curte, né? Se inscreve e a gente vai estar lá às 11 horas, horário de Brasília. E agora nós chegamos aonde mesmo? Viena, o famoso Palácio Schönbrunn. Tem que fazer biquinho, é difícil, é Schönbrunn. Muitos, muitos talvez conhecem alguns nomes alemães no Brasil, né? Gisele Bündchen é um nome típico alemão, Gustavo Kuerten é um nome típico alemão, e esse aí é o Palácio de Schönbrunn. É o palácio de verão daquela famosa família de Leopoldina, conhecido como Habsburgo. Eles moravam aí na parte de verão. Muitas vezes o palácio utilizado o ano inteiro, né? A nossa Leopoldina, Dona Leopoldina, ela nasceu aí no inverno. Então, assim, era utilizado também outono, inverno, mas oficialmente era um lugar para descansar. Naquela época, era mais ou menos 5 horas de Viena com a carruagem. Hoje em dia, são 15 minutos de metrô, 15 minutos de carro, está perto. Viena não é uma cidade Nossa, muito eram grande. 5 horas, imagina. Era realmente uma Então, viagem, né? Olha, a Adriana é está uma dizendo que viagem, sim. tem muita vontade de conhecer. E Irma está dizendo que ama Viena. O irmão mora aí há 60 anos. Olha que coisa legal. É, Legal. O irmão pergunta, o irmão austríaco ou o irmão é brasileiro? vamos saber aí, O irmão Irma, austríaco ou o seu irmão irmão é brasileiro? austríaco ou brasileiro? Eu não estou Vamos entendendo aqui saber. as perguntas. Perdão? Pois é, eu não sei o que está acontecendo com o Instagram, É amigo. O F. brasileiro Potter ou austríaco? pergunta.
Ela não respondeu ainda. Vou te falar quando ela responder aqui, tá? Vamos aguardar um pouquinho que ela vai Ok, responder. Mas então, tranquilo. a gente fez até um. Fala um pouquinho aí da dona Leopoldina, né? E desse. É brasileiro, o irmão dela é brasileiro. Interessante, interessante. É porque se ele está há 60 anos aqui, eu estou 46. E oficialmente, na embaixada, eu fui o 12º brasileiro a chegar. Caramba, então foi bem pertinho, Bem imagina. pertinho dele. Manda ele entrar em contato com o Francis, ok? Ela disse que dois irmãos foram estudar aí em Viena. Mas deixa eu te falar, Legal. então, fala um pouquinho da dona Leopoldina, né? Porque as pessoas É, até me perguntaram lá do desafio que a gente fez ontem. ok. Então, a dona Leopoldina, vienensa, austríaca, naquela época ainda tinha aquele império enorme austríaco. Para as pessoas terem uma ideia, hoje a Áustria tem 9 milhões de habitantes. No tempo da Leopoldina, era 40 milhões. E Viena era a base. O pai da Leopoldina, o Francisco, ou Franz em alemão, né? Ele era conhecido como Franz I barra segundo. Por quê? Ele, por causa de Napoleão, ele terminou com esse império austríaco. Ele não queria mais para Napoleão não pegar a coroa do império austríaco. Então ele falou: se eu terminar o império, Napoleão pode fazer o que quiser. Ele nunca vai pegar a minha coroa da minha família. Então ele deixou de ser o imperador do Império Austríaco e foi ser o rei do novo país Áustria. Por isso que ele tem um na frente como imperador e um 2 do lado como o segundo, que é o rei, mas é uma pessoa. E ele queria tanto convencer o Napoleão para fazer paz que ele falou: ou a Leopoldina ou a Luíse. Eu tenho duas filhas. Qual você quer? E Napoleão escolheu a Luíse. Deixou a esposa dele na França, porque ela não podia ter filhos, e foi casar com uma habsburguesa. Quase a Leopoldina, mas foi a Luíse que ele casou. Então, a irmã da Leopoldina era casada com Napoleão. Muitas pessoas não fazem a conexão porque só sempre vê ou escuta Leopoldina para frente, né? Leopoldina, Áustria, Viena, Brasil e a história dela, mas não sabe um pouco do passado. E essa conexão é muito boa de fazer com Napoleão, a Guerra Napoleônica, o pai da Leopoldina, a irmã da Leopoldina e depois a Leopoldina vem para o Brasil por causa do contato do pai com um dos primeiros ministros grande, que falou também que seria bom ela ter contato com Portugal. Portugal, naquela época, Brasil, era aquele contato grande que tinha, né? E a Leopoldina, quando chegou no Brasil, ela criou, a pessoa sabe da história, né? A independência do Brasil, e ela pensou nas cores da bandeira que poderia ser. E atrás vocês podem ver a cor original que está na bandeira do Brasil, o amarelo, porque é a cor. Está tendo um delay por causa da conexão, não sei. Moderno. Tinha o mais antigo, que depois pintaram, mas não conseguiram a cor oficial que tinha antes. Mas colocaram um amarelo mais clarinho, mais conhecido como o amarelo de Schönbrunn. Muito bem. Pois é, olha, a Lúcia está dizendo aqui que você sabe muito, sabe mesmo, amiga. Põe sabe muito mesmo. Eu gosto das curiosidades. Pois é, exatamente. A gente também ama essas curiosidades que você conta aí pra gente. Vamos lá, então, agora saber. Opa, vamos
lá aqui de novo. Aqui uma outra foto que eu tenho já é dos concertos, né? Viena, por ser aquela capital, se pode falar século XVII até século XX, aquele reino dos Habsburgo, Viena era a capital da Europa. Por quê? Habsburgo era uma das famílias mais poderosas. Tinha família inglesa também, mas a família inglesa tinha vários territórios que eram longe. Então, a Inglaterra sempre foi, a Grã-Bretanha sempre foi uma ilha difícil de chegar. Na Europa, pela terra, era mais fácil. Então, imaginamos 300, 400 anos imperadores do Império Romano Alemão sendo austríaco. Sempre, quase sempre, a mesma família, Habsburgo. E aquela família tinha tradição de ter castelos, ter palácios por toda a Europa, mas eles moravam em Viena. Então, aquele famoso doutor, aquele famoso músico, aquele famoso trabalhador, aquela pessoa que não tinha nenhum contato, queria dinheiro, queria trabalhar, o único lugar que tinha era Viena. Então, todo mundo veio para Viena. Vocês têm uma ideia, um pedacinho pequenininho no centro histórico da cidade tinha mais de 2 milhões de habitantes, que hoje tem mais ou menos 30 mil pessoas. Jesus, 2 milhões de habitantes. O Schönbrunn, naquela época, não fazia parte de Viena. Era 5 horas distante. Então, era outra cidade. Então, hoje em dia, por a família ser uma família muito religiosa, os Habsburgo, que até hoje o nome existe, a família existe ainda, mas não tem mais nenhum tipo de monarquia na Áustria, é uma república. A família, quando vem para a Áustria, eles podem dizer: o Schönbrunn, da minha família. Esse museu era da minha família. Essa igreja era da minha família. É razão, eles eram tudo isso. Por isso que vários músicos da Europa, se pensavam que queriam ter um talento, queriam subir na vida, para onde ir? Paris? Viena? Barcelona? Roma? Não, é Viena. Lá estão os Habsburgo. E não somente o Habsburgo, muitas famílias famosas da Europa vinham para Viena, porque sabia que os Habsburgo gostavam de casar com outras famílias. Tinha um ditadozinho que falava, né? Os europeus gostam de fazer guerras, os Habsburgo gostam de casar, para casar e ganhar família e pertencer ao terreno. Por isso que aquela época era 40 milhões de habitantes. Romênia, Hungria, num tempo Tchecoslováquia, que depois mudou para a República Tcheca, ex-Yugoslávia, que hoje é Croácia, Bósnia, a Herzegovina, a parte da Itália até a direção a Florença. Era a parte austríaca. Então, era um terreno enorme. E o dono de tudo isso estava em Viena. Ele vinha, passeava, né? Mas imagine só, se a pessoa casava, né? E falava: o que está certo, meu genro, meu tio, minha tia, você vai ficar com a parte da Holanda. Eu dou para você, toma conta, né? Holanda foi parte, os Países Baixos, que se fala oficialmente, foi parte austríaca uma vez, né? Norte da Itália, quase toda foi parte da Áustria. Então, assim, uma coisa imensa, né? Por isso que os músicos, por isso que as valsas, por isso que as músicas clássicas tiveram muito sucesso e até hoje Viena é conhecida por essa música clássica. Então, fala um pouquinho agora dos bosques que pediram, né? Os bosques de Viena. A curiosidade é que os bosques de Viena não estão em Viena, estão fora de Viena. Oficialmente deveria chamar os bosques fora de Viena. Mas é 15 minutinhos fora. Mas naquela época, por causa das caças, por causa dos imperadores que gostavam de caçar, eles iam para os bosques caçar. E nos bosques também, que tinha vários tipos de
igrejas e era conventos, né? E mosteiros, que aquela parte educativa, quem sabia ler e escrever era as pessoas que tiveram ou jovens queriam entrar numa igreja, queriam fazer parte de ser monges para poder ler e escrever. E eles tinham muito jesuíta, os dominicanos, os beneditinos, tudo vieram para a Áustria, porque os Habsburgo era muito famoso. E várias pequenas aldeias ficaram famosas. Uma aldeia, tem um roteiro que eu faço assim de 3, 4 horas, diferentes lugares. Tem uma gruta que na Segunda Guerra Mundial os alemães encontraram uma gruta, uma mina que tinha de gesso. Eles fizeram dentro um campo enorme para construir aviões na Segunda Guerra Mundial. Os russos sabiam que tinha uma fábrica de avião, mas eles pensavam, pô, uma fábrica, entrada, saída, chaminé, casa, fumaça, caminhões, muvuca, né? Não encontraram nada. Vários espiões foram fuzilados por causa de uma ação errada. E a fábrica existia, mas dentro da montanha. Então, se pode fazer um caminho dentro da montanha e com os alemães saíram, eles fizeram uma explosão para os russos não encontrar as peças. E nessa explosão, em cima, tinha uma parte de gelo que caiu e virou o maior lago subterrâneo na Europa, nos Bosques de Viena. 2.800 metros quadrados. Tem até um passeio de barco que se faz, né? Logo ao lado, né, tem Menino, um convento quanta experiência Não, é que nós fantástico. vamos ter. É fantástico, né? Logo do lado tem um convento que ficou famoso, um outro filme também, junto com o filme da Sissi, né? É a história sobre o filho da Sissi, o único filho, o herdeiro, que ia ser uma vez o rei. Depois de 50 anos no trono, o pai sabia que tinha, né? E o filho se suicidou por causa de amor. E até hoje a história é um pouco mistéria. Não sabe se mataram ele, se a jovem amante matou ele, ou se ele matou a amante, depois se matou. Ficou um mistério. E o rei declarou oficialmente para a Igreja Católica que o filho era maluco. Somente assim a igreja deixou ele ser enterrado na cripta oficial dos Habsburgo. Porque se fosse algo religioso, ele se matou, Sim. não podia ser enterrado, ia ser excluído. Aí o pai falou que era louco, né? Mas não tem provas nenhuma. E tem um filme que chama Mayerling. Você escutou essa parte? Não. Tem um Eu filme que escutei, é só não conhecido, escutei o muito nome do famoso, chama filme. O nome do Mayerling. filme. Esse lugar é conhecido como Mayerling. Ah, tá. É um O filme que eu nome preciso chama assistir, Mayerling. então. É, é um filme que eu preciso assistir. Gostei dessa história, para conhecer um pouco mais. Mas vamos lá, Eu então, estou vendo que você para está já rodando. começar a terminar. Agora voltou? Roda, Estamos tendo roda. aqui um probleminha de conexão, mas daqui a pouco se resolve. Já entramos no horário de muita gente fazendo live, Essa aí é o famoso provavelmente, né? Cici. Esse aí é o famoso Cici, né? Não sei se você escutou o filme que eu falei, chama Mayerling. Sim, É um, escutamos. Obrigada. é um jovem Omar Sharif, que faz o papel do Rodolfo, e uma mais jovem Catherine Deneuve, que faz o papel da amante. Um clássico, né? E isso dentro está tudo na parte, né, dos Bosques de Viena. A maior cidade é conhecida como Baden. Muitas pessoas confundem com a cidade na Alemanha, também famosa, mas lá é dois Baden. Baden-Baden. Aqui na Áustria é somente um Baden, né? Ah, ok. Essa Muito cidade bem. ficou famosa pelos banhos termais que os romanos, 2.000 anos atrás, construíram. E até hoje tem esses banhos.
mais. Os romanos construíram um aqueduto de 300 quilômetros da região de Salzburgo para tirar água congelada e vinha direto a água fresquinha para Viena. Hoje em dia, esse tipo de tubo é igualzinho dos romanos. Por isso que a água aqui é uma das águas mais gostosas que tem. Você pode, em qualquer lugar, banheiro, fonte, praça, tomar água fresquinha, geladinha. Todo mundo tem que provar água vienesa, né? É incrível. Que legal. Olha, Martina está dizendo legal. que sempre aprendendo com você, muita gente aqui elogiando, falando de como que você sabe. Gratíssimo. Realmente é uma biblioteca. Gratíssimo. Eu me empolgo muito, porque eu gosto muito da história, né? É muita coisa. Eu estou contando só um pouquinho. Dá para... pois é, dá para ver. Bem, Francis, então vamos nos despedindo por aqui, dizendo tchau para as pessoas. Vamos. E dizendo tchau, galerinha. Foi um prazer. Sábado às 11 horas, Francis tem muito mais história para nos contar e nos mostrar todo um roteiro que nós vamos fazer único e exclusivo. Prepara aí, porque a gente vai saber de todos os detalhes para assim que as fronteiras abrirem, a gente já pegar nossa malinha e sair para viajar, que está todo mundo aqui doido para viajar. Francis, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Gratíssimo, eu agradeço. Eu peço desculpas aí pela falha aqui no Instagram, né, com esse assunto das fotos. Eu realmente tinha preparado aqui tudo que foi foto, mas, enfim, a gente vai mostrar essas fotos, então, lá no sábado. Obrigada por todos que estiveram aqui conosco. Foi um prazer enorme. Um beijo grande para vocês e até sábado, 11 horas. Tchau, tchau, gente. Tchau, queridos. Tchau. Lembrança de Viena. Tchau, Meg. Beijão. Tchau. Beijão.